que, professor? Nada mais é do que a componente tangencial da força resultante dessas três, entende? Assim como a outra componente, a gente vai chamar de que, professor? A componente centrípeta da força resultante dessas três forças. O que eu estou querendo que você entenda? Eu quero que você entenda que nessa bolinha só tem três forças agindo. Porque se eu não disser, é bem capaz de você achar que tem 6. Professor, nessa bolinha tem 6, né? Tem a F1, a F2, a F3, a força centrípeta, a tangencial e a força resultante. 6. Não, peraí, você não entendeu nada. Não tem 6 não, cara. Só tem 3. Essa força resultante, ó, já é a resultante das 3. Que eu simplesmente decompus. Por que isso decompôs? Para você entender o seguinte, ó. O que a componente centrípeta da força resultante faz? Ela vai produzir a componente centrípeta da aceleração. Não acredito não. O que a componente tangencial da força resultante faz? A componente tangencial vai produzir a componente tangencial da aceleração. E tu se lembra que a força resultante vai produzir uma aceleração resultante na mesma direção e sentido da força resultante? Se é na mesma direção e sentido, tu concorda que elas têm que ser paralelas, né? A força resultante é paralela, Então se esse ângulo bem aqui é alfa, tu concorda que esse ângulo bem aqui também é alfa? Caracas, então é isso que eu quero que você entenda. Olha, se eu não chamar a sua atenção, é bem capaz de você pensar assim, ó, porque as pessoas pensam isso, ó. Professor, é porque tipo assim, ela não está fazendo a curva? Tá. Então, se ela está fazendo a curva, não tem aquela tal de a força centrípeta? A pessoa pensa que existe uma tal de a força centrípeta. E ela imagina que a força centrípeta seja mais uma força do sistema. Ela acaba pensando que tem a F1, a F2, a F3 e a força centrípeta. E pergunta, professor, e cadê a força centrípeta que o senhor não desenhou? Aquilo que as pessoas chamam de a força centrípeta é uma força de linguagem. Na verdade, ela é o que, afinal? Ela nada mais é do que a componente centrípeta da força resultante dessas três, ó. Então não tem essa tal de a força centrípeta? Não. É a componente centrípeta da força resultante. É isso que as pessoas chamam de a força centrípeta. Isso é uma coisa muito séria. Por exemplo, quando um pêndulo simples está oscilando. Pessoal, quando um pêndulo simples está oscilando, quais são as únicas forças que agem na bolinha do pêndulo quando o pêndulo está oscilando? Concorda que só tem o quê? Só tem a atração e o peso. Mas uma pessoa que não esteja muito esperta, né, ela vai dizer assim, já sei, a atração, o peso e a força centrípeta. Claro, né, está fazendo a curva, mas não é. Preste atenção, ó. Professor, quais são as forças que estão agindo nessa bolinha do pêndulo? Só tem a atração e o peso. Digamos que, né, ó, nesse instante que eu tenho aqui representado, né, professor, a atração e o peso, se concentre para você entender. Olhe para cá e nem respire, ó. Aqui eu tenho a atração e eu tenho o peso. São as únicas forças agindo no pêndulo simples. Tá. Bom, nada impede que a gente ache a força resultante, né, professor, da atração com peso. Ó, eu vou achar a força resultante da atração com peso. Renato, essa daqui é o que, hein? A força resultante da atração com peso. Tá. E o que você pode fazer? Eu posso decompor a força resultante da atração com peso. Quando eu decompuser, eu vou ver que a força resultante da atração com peso tem duas componentes. Como assim? A componente centrípeta da força resultante da atração com peso. Tá. Tu tá entendendo? E a componente tangencial da força resultante da atração com peso, entende? Caracas, então quer dizer que, no final das contas, quantas forças estão agindo no pêndulo? Duas. Só tem a atração e o peso. Aquilo que você chama de, cadê a força centrípeta? É simplesmente o nome que se dá para a componente centrípeta da força resultante da atração com peso. Então só tem a atração e o peso. Só tem a atração e o peso. Eu digo isso para você não ficar achando que tem a tal de a força centrípeta. Então o que eu vou pensar? Quando falar a força centrípeta, já sabe que é uma força de linguagem. Na verdade, ele está se referindo à componente centrípeta
da força resultante, entende? Bom, eu falei para ti que cada componente da força produz uma componente da aceleração. Por exemplo, eu falei para ti que, por exemplo, a componente tangencial da força resultante, tu se lembra? Como é que é, professor? A componente tangencial da força resultante vai produzir o que, prof? Vai produzir a componente tangencial da aceleração. Não faz sentido? Pessoal, quando você tem essas várias forças agindo na bolinha, quais são as forças que você vai decompor? É o de sempre, as forças que não estão sobre o par de eixos padrão. Quem é que está fora do par de eixos padrão? Que tu vai ter que decompor? F2, exatamente, ó. Ah, tá. Aí você vai ter o quê? Você vai ter aqui a F2x, ó, sei lá. A F2 cosseno beta, né, ó. Ah, essa daqui, né? Isso, ó. Essa aqui vai ser o quê, professor? A colada. Tá colada é cosseno. F2 cosseno beta. E essa componente aqui, prof, vai ser a F2 seno beta. Tu percebe que eu estou usando a mesma regra de há 5 dias atrás, né? Eu estou usando par de eixos padrão. E a força que eu decomponho não é aquela que eu decorei, não. É aquela que está fora do par de eixos padrão, né? Então, olha, vamos calcular a componente tangencial da força resultante? Vamos lá. Pessoal, em cima do eixo tangencial, quem é a resultante na direção tangencial, professor? A resultante dessas. Mas será que vai ser F? Quem será que é a maior? Será que é F3 ou será que é F2 seno beta? Quem será que é a maior? É fácil. A aceleração tangencial não é para a esquerda? Então a força resultante na direção tangencial tem que ser para a esquerda. Então quem deve ser a maior? A F3 ou a F2 seno? Então eu vou escrever aqui, vou escrever F3 menos... Ah, professor, entendi. Isso. A vencedora menos a perdedora. Isso está escrito na apostila, tá bom? Professor, estou com a dor na mão. Se você não copiar, está escrito na apostila. Ah, tá. Não está doendo. Isso não copia, não. É que minha mãe falou para eu copiar para melhorar a letra. Ah, tá. Você está copiando a apostila, né? É exatamente. E pessoal, mas e para que eu quero fazer essa conta? Para descobrir quem? A aceleração tangencial. Mas para que eu quero mesmo, hein? Porque a aceleração tangencial, mãe, né? Aquela do veículo AV0 mais AT, ó. Ah, tá. Então, tu quer descobrir para fazer essa conta, para ser feliz, né? Ah, adorei. Isso. Ah, essa aceleração tangencial é aquela que aparece aqui, claro. Mas por acaso, e se a F3 for igualzinha a F2 seno beta? O que acontece? O movimento vai ser o quê? Se a F3 for igual a F2 seno beta, o movimento vai ser o quê? Uniforme. Não, a aceleração tangencial vai ser zero e tal. Professor, agora me diz uma coisa. E vamos calcular a componente centrípeta? Aquilo que a pessoa chama de a força centrípeta, né? Sim, aí como é que fica? Bom, a força resultante na direção centrípeta, professor. E aí, será que é quem menos quem? Você tem que lembrar, mãe, e guardar isso para sempre, né? A gente já falou disso algumas vezes. Que quando você tem um movimento curvilíneo, na direção centrípeta, as forças para dentro da curva, elas sempre ganham das forças para fora. Então você vai escrever isso aí no seu diário. Meu diário. Hoje o professor Renato Leite falou uma coisa muito importante. No movimento curvilíneo, na direção centrípeta, isso, as forças para dentro sempre ganham das para fora. Por que professor? É exatamente por isso que a aceleração sempre aponta para dentro da curva. Senão como é que o carro vai fazer a curva, mãe? A força para dentro é maior do que a força para fora. Por isso que a concavidade sempre é virada para o lado da força maior. Tu entende isso? Lembra do avião? Tá, o avião. É como se a velocidade fosse um avião, né? E aí a velocidade tem duas asas. Tipo assim, o jumentinho, né? Isso, jumentinho. Eu se lembra disso? Então, professor, se a F1 for igual a F2, vai ser uma reta. Mas se a F1 for maior, vai dobrar para o lado da F1. Exatamente, ó. Tá. Dobra para o lado da força mais forte, ó. A força para dentro da curva é maior do que a para fora. Bem que o senhor falou. Isso é intuitivo, Moi. Tá. Então o professor sempre vai fazer quem menos quem? As vencedoras menos as perdedoras. Traduzindo, as para dentro menos as para fora.